Bom dia, minhas amadas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas, uma boa semana, uma boa manhã. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem, tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana. Que todos estejam tendo uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Jesus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 1 Coríntios, aleluia, 1 Coríntios 15, a partir do verso 14, que diz assim: a mim e a você, aleluia. Se Cristo não ressuscitou, logo a vossa pregação também é vã e a vossa fé. Assim, somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois certificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitar. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Aleluia. E ainda permanecemos no vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos por um homem. Aleluia. Que coisa grande e poderosa é a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. No 1 Coríntios, a partir do verso 14, está falando que Paulo está relatando para mim e para você sobre a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição dele. Se ele ressuscitou, temos vida. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Estamos falando de um Deus que está dormindo. Mas a santa palavra de Deus, ela nos mostra, como Paulo está aqui falando, que ele ressuscitou. Jesus, ele é um Deus vivo. Ele ressuscitou, aleluia, porque a morte veio pelo um homem. E a vida, que é Jesus, também veio pelo um homem, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nos diz aqui: se somos, assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois certificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Então, ele ressuscitou. Jesus, ele é vivo, ele é ressuscitado. Ele é um espírito, mas um espírito vivo. Aleluia. Que fala comigo e com você quando ele quer falar. Então, ele é vivo. A qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitar. Então, ele é a verdade. Se ele não ressuscitou, não está falando a verdade. Mas ele é um Deus que é Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aleluia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Então, a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é muito séria, é muito verdadeira, é muito santa. Então, Jesus, ele é um Deus vivo, é um Deus de cura, de libertação, que renova nossas forças. Ele veio para a terra para nos salvar, para nos libertar, para mostrar a verdade e a justiça dele, que se chama Jesus. Então, é ele que faz, aleluia, a nossa vida ser vida. Quando eu e você conhecemos ele, temos ele dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu e você tem a verdadeira vida. E ele ressuscitou e ele é vivo. Ele fala comigo e com você quando ele quer falar. Louvado seja Deus.
Então ele é um Deus vivo, é um Deus que ressuscita dos mortos. A palavra dele diz que quando ele vier buscar a igreja dele, primeiro os mortos vão ressuscitar e depois os que estão aqui na terra em Cristo Jesus vão subir com ele, vai ter o arrebatamento, porque ele é um Deus vivo, ele é um Deus poderoso. E assim também ressuscitarão os mortos que veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão certificados em Cristo. Mas cada um por ordem de Cristo, as premissas depois que os que são de Cristo na sua vinda. Então aqueles que é de Cristo na vinda dele, aleluia, vai subir. Aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro, diz a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. E Deus, ele é um Deus tão fiel na minha e na tua vida, um Deus tão verdadeiro, que nós temos que crer nesta palavra de todo o nosso coração. Temos que crer nesta palavra de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, porque ela é a verdade na nossa vida. Ele é um Deus vivo, é um Deus que ressuscitou, é um Deus que fala, é um Deus que faz na minha e na tua vida. Que Deus esteja cada dia mais na nossa vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.